Doutora Samanta Pinheiro, sócia da empresa Novar Consultoria, que é uma empresa na área de consultoria tributária e de cursos na área contábil, fiscal, trabalhista. E nós vamos hoje, então, tratar de um tema importantíssimo com a nossa parceira, consultora na área de trabalho e previdência, a doutora Sandra Carrancho. Um tema importantíssimo que trata aí das férias, impacto aí com a redução, suspensão do contrato, legislação aí publicada durante o período de pandemia. Pessoal, deixo aí no chat minhas redes sociais, Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, nós temos lives toda semana, tá certo? Então, quem não me segue, né, Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, canal do YouTube, Samanta Pinheiro, Inovar Consultoria, e o meu e-mail, samanta.consultoria@inovar.com.br. Gostaria aí que vocês ficassem à vontade, tirassem as dúvidas, nós vamos deixar as dúvidas para o final, tá certo? E essa live será também gravada para o canal do YouTube, então eu vou pedir para que vocês permaneçam com as câmeras fechadas, ok? Então, doutora, com a palavra aí, né? Doutora Sandra Carrancho, seja bem-vinda, muito prazer em ter aceito aí mais uma vez o nosso convite, tá certo? Para falar desse assunto aí importante. Boa noite, senhores presentes. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui batendo um papo, trocando, né, aqui informações em relação a tudo isso que vem acontecendo pela nossa legislação, em relação a essa pandemia do coronavírus. Tivemos aí várias medidas provisórias que interferiram e comprometeram, num bom sentido, é claro, a legislação trabalhista. Mas medidas provisórias nós não discutimos, nós cumprimos enquanto elas estão aí, né, na sua vigência. Hoje, aqui, o nosso bate-papo é sobre férias. Eu levantei aqui um material, condição das férias, o que ocorreu desde a nossa primeira legislação a partir de abril, né, que foi considerado aí realmente o estado de calamidade, que vai até 31 de dezembro de 2020. Então, alguns tópicozinhos para nós verificarmos o que aconteceu, o que nós já estamos assim agora na realidade e o que as empresas podem ou não fazer em relação a esse pagamento, a esse comprometimento dos seus empregados. Vou compartilhar com vocês aqui um arquivo do PowerPoint, para que nós possamos aí, né, caminhar. Deixa eu aqui. Só um instante. Bom, então nós temos aqui as férias, impactos, né? Com a pandemia do coronavírus, né, da Covid, o que aconteceu nesse período? Nós tivemos aí várias situações realmente que impactaram com a vida das pessoas, desde os seus hábitos de higiene, de maneira de fazer compras e trabalhar, enfim, a partir das recomendações médicas, né, colaboradores e empresas precisaram se adaptar à realidade, priorizando aí o isolamento social. Então, a finalidade realmente das medidas seria essa, preservar aí a saúde das pessoas, dos trabalhadores e também preservar empregos. Então, diante desse cenário mundial de emergência, né, da saúde pública, o governo reconheceu aí o estado de calamidade com o decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e editou várias medidas para dar alternativas em relação à economia e futuro das empresas e proteção aos trabalhadores. Então, nós tivemos aqui na nossa área, trabalho e previdência, algumas medidas impactantes, que foi a medida provisória 927, a 932, que tratou aí da redução dos percentuais das alíquotas para as empresas
ali do sistema S7, SENAC, e essa medida ela já caducou também, então as empresas tiveram aí um período com redução dessas alíquotas na tributação da folha de pagamento, e a medida provisória 936. A 927 trouxe alguns tratamentos trabalhistas, né, diferentes da CLT, onde as empresas puderam fazer aí a sua escolha, usar da melhor forma possível um caminho para retirar o empregado do ambiente de trabalho, certo? Então, a finalidade da 927 era exatamente essa, situações previstas na CLT, mas com regras diferentes, né? E a vigência dela ficou aí condicionada a um prazo determinado. A 936, a medida provisória aí que trouxe o programa emergencial, redução de jornada de trabalho e a renda do trabalhador, o salário, e a suspensão de contratos de trabalho, dentre, né, as informações e os procedimentos, né, da própria medida. Nós tivemos outras alternativas, tivemos outros procedimentos, né, além da suspensão e redução impactante aí na renda do trabalhador, no contrato, e a redução e a suspensão do contrato em si. Bom, em relação a férias, nós temos aqui a medida provisória 927, ela teve vigência a partir de 22 de março de 2020, prorrogada ainda por ato lá do presidente da mesa do Congresso Nacional, no 8 de maio. Então, essa medida, com o seu prazo original, foi prorrogada por 60 dias, e aí essa prorrogação ela foi até 20 de julho, só que o governo resolveu encerrar, não converteu essa medida provisória em lei. Então, a sua abrangência, todo o tratamento que veio na medida provisória 927, ela abrangeu um período de 22 de março até 31 de dezembro. Agora, a sua vigência foi até 20 de julho de 2020. Nesse período, nós tivemos, em relação a férias, tratamentos específicos para que o empregador pudesse, de imediato, retirar o empregado da sua atividade, do seu ambiente, e mantê-lo, né, em casa, protegido, para que não acontecesse aí nenhum comprometimento com a sua saúde. Então, a medida provisória trouxe, assim, algumas regras diferenciadas da CLT para que aquele empregador pudesse oficializar férias. Então, nós tivemos férias concedidas especificamente por ato do empregador, aqui bateu com a CLT, porque realmente a CLT ela já ordena que as férias são concedidas por ato do empregador, né? Não há acordo, não existe concordância, existe uma imposição. O empregador é que verifica qual é o melhor período para que ele possa programar as férias do empregado. Então, a medida ela manteve essa regra, ainda que o período aquisitivo a elas não tivesse ocorrido. Aí é que vem a particularidade. Para aqueles empregados que ainda não tinham períodos completos, período aquisitivos completos, seria aquele período de 12 meses a contar da data de admissão do empregado, a empresa ela poderia antecipar essas férias, conceder essas férias até no máximo de 30 dias, certo? E o empregado, mesmo que ele não tivesse ainda completado esse período aquisitivo, ele sairia de férias e iria receber as suas férias de acordo com a sua remuneração, né? De acordo com a composição da sua remuneração, salário e qualquer outra verba que fizesse parte, né, desse pagamento. Tivemos aí a particularidade onde a comunicação ela foi feita em 48 horas por escrito ou meio eletrônico, e-mail, WhatsApp, enfim, qualquer meio eletrônico onde
o empregador tivesse a certeza, tivesse ali a confirmação do envio, do recebimento da comunicação. Poderia ser enviado acordo individual por escrito. Então, aqui aconteceu o seguinte: mesmo que o empregado ele não tivesse período aquisitivo dos 12 meses completo, a empresa poderia antecipar essas férias e até negociar fazendo um acordo individual, antecipando outros períodos. Esse tópico não foi muito recomendado, porque o empregado, na verdade, se ele antecipa e goza positivos ainda a vencerem, poderia ocorrer dele em futuro ficar bastante tempo sem descansar, sem tirar férias, né? Mas, de qualquer maneira, a medida permitiu. Prioridade aos trabalhadores com grupo de risco, tanto para as férias individuais quanto para as coletivas. O pagamento do adicional de 1/3 poderia, por opção do empregador, acontecer após a sua concessão até a data do pagamento da gratificação natalina. Então, aqui, para aqueles que anteciparam férias, tiveram a opção, empresa, de não pagar junto com as férias 1/3 constitucional, né? Condição essa que a CLT já exige no pagamento das férias por regras fora da medida. Mas para aqueles que não fizeram, eles devem liquidar esse 1/3 até 20 de dezembro, que é exatamente o período máximo do pagamento da gratificação natalina. Então, esse é o prazo máximo. Caso o empregador ele não honre com esse pagamento, ele fica inadimplente e corre risco aí, né, de ser questionado no judiciário. Tivemos também a conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário, aonde aqui dependia da concordância do empregador. Pagamento das férias efetuado até o 5º dia do mês subsequente ao início do gozo das férias, outra condição diferente da CLT, já que ela determina nas férias tradicionais que o pagamento aconteça com 2 dias antes do início do gozo. E na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, no caso, né, as férias com mais. Aqui, o legislador ele quis colocar o seguinte: se caso as férias fossem antecipadas, não na sua totalidade, e sim em parte, e depois ocorresse a rescisão contratual, lá, no momento do cálculo da rescisão, a empresa iria calcular todas as verbas rescisórias dele e deduziria, ou, né, vai deduzir, caso aconteça ainda, nós ainda estamos no decorrer do período, a parcela que foi proporcionalmente antecipada. Okay? Tivemos também, por conta de férias, ainda na medida provisória 927, a suspensão de férias ou licença não remunerada dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenham funções essenciais. Para isso, as empresas só precisam realizar a comunicação formal, né? No caso, em relação a esses profissionais, com 48 horas de antecedência. Essas regras, elas vigoraram até o prazo final da medida. Quem não antecipou não pode mais. Quem antecipou, agora, vai precisar lidar com esses períodos aquisitivos, com essas condições que nós vamos ver aqui agora em diante, né, em relação aos contratos de trabalho, né? O que aconteceu aí com esses contratos de trabalho. Então, aqui as regras da 927 finalizaram, certo? E tivemos empregados, sim, que gozaram férias antecipadas, sem ter direito, e os seus períodos aquisitivos estão correndo aí, estão sendo computados aí ao longo desses meses. Ainda é possível para o trabalhador ter suas férias antecipadas? Não, né? É muito comum o empregado ter essa possibilidade, querer ter essa possibilidade junto ao empregador de antecipar férias, mas pela legislação, as regras da CLT, ela não permite antecipar férias. Então, só
vigorou na vigência da medida. Se o empregador optar por antecipar essas férias, ainda mesmo que período aquisitivo incompleto, as consequências, né, pode lhe dar aí penalidades na legislação. E importante aqui destacar que todos os atos realizados dentro do período de vigência da medida provisória são perfeitamente legais e não perderam sua validade. Então, não precisamos nos preocupar em relação àquelas férias que foram gozadas com 30 dias, com períodos incompletos. O que nós temos agora é que saber lidar com isto, né? Como que nós vamos agora providenciar em relação àquele empregado a finalização da complementação desses períodos. Essa que é a nossa preocupação agora. A medida provisória 936, ela teve início aí, vigência 1/4, teve prorrogação da sua período inicial, por ato número 44, de maio de 2020, do presidente da mesa do Congresso Nacional, e nessa prorrogação ela foi convertida. O governo resolveu converter, já que ela trazia medidas de emergência que realmente eram mais sustentáveis, né? E o governo assumiria também essa parte econômica das empresas para manter esses contratos de trabalho e não haver uma demanda de demissões no decorrer desse período de pandemia que nós estamos. Então, a medida foi convertida na Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, com prazos prorrogados até 31 de dezembro. Por último, o Decreto 10.517, de 13 de 10 de 2020, ratificou a última prorrogação, totalizando em 240 dias, a contar do início da sua vigência, os prazos previstos aqui na medida provisória 966. Então, até 31 de dezembro, prazo máximo, né, que as empresas podem fazer aí a redução de jornada de trabalho e salário ou a suspensão de contrato de trabalho e o pagamento do benefício. O prazo se encerra junto com o estado de calamidade pública que foi decretado lá no decreto legislativo número 6, salvo se houver algum ato que prorrogue, vamos rezar que isso não aconteça, mas que o governo decida prorrogar esse estado de calamidade pública. Mas, a princípio, nós estamos aí na pendência, estamos aí na vigência de um decreto legislativo. Então, essa medida, com a legislação, prazo determinado, até o nosso final de ano, aqui, 31 de dezembro de 2020. Bom, os contratos com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, o que aconteceu com as férias? O período aquisitivo dessas férias, ele continuou o mesmo, de acordo com o artigo 130 da CLT. Então, a empresa, ela antecipou férias, o empregado, ele gozou de férias com o período aquisitivo incompleto, mas ela fez, posteriormente, redução de jornada de trabalho para esse empregado. Essa redução, na verdade, o contrato dele continuou ativo, continuou sendo computado por mês trabalhado o avo de férias. Então, nós não temos nenhum problema em relação aqui. O empregado, ele pode ter umas férias reduzidas caso ele insurja em qualquer das regras do artigo 130, da CLT, que seria aí redução por conta de férias injustificadas no período aquisitivo. Então, repetindo, aqui, jornada reduzida, a computação do período aquisitivo continua normalmente. Se nesse período aquisitivo que está correndo, tá, a contar da data de admissão do empregado, ele teve faltas ausentes, injustificadas, descontadas no salário, que reduza o seu período de gozo, nós vamos aplicar as regras normais da CLT. Nós já estamos fora
das regras, né, emergenciais da medida. Aqui, dentro das regras da redução, além do período aquisitivo ser computado normalmente, a remuneração dessas férias também será com base no seu salário integral, de acordo com o artigo 142 da CLT. Isso por quê? Quando a empresa ela informa lá na plataforma do governo que o empregado está com uma jornada reduzida, seja na opção de 25%, 50% ou 70% de redução, e aí o governo entra com a complementação do pagamento do bem, de acordo com as regras da Lei 14.020, ele complementa o mesmo percentual com base no seguro-desemprego que aquele empregado teria direito. Muito bem. Isso é um acordo que foi firmado entre as partes e foi declarado na plataforma do empregador web. A partir do momento que a empresa ela resolve conceder as férias ao empregado, ele teve aqui, no caso, a redução por, vamos dizer, 2, 3 meses de redução, e depois disso, ele alcança o direito ao seu gozo de férias, ao seu período aquisitivo que venceu, que completou ainda dentro do período de calamidade, dentro desse período que nós estamos, a partir do momento que a empresa, então, resolve, eu vou afastá-lo agora, para ele tirar os 30 dias de gozo de férias, que ele já completou. Muito bem. O que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar ao governo que este acordo ele tem um encerramento a contar da data final antes do início do gozo das férias. Vale lembrar que aqui ele vai aplicar as regras da CLT. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem, verificassem comigo que as regras que nós estamos trabalhando aqui, no caso da redução de jornada e salário, nós acompanhamos as regras normais da CLT, de aviso de férias, o pagamento das mesmas, com prazo da CLT, mas só que antes dele colocar o empregado de férias, ele tem que tirar ele do acordo de redução. E quando ele faz isso, o empregado retoma a sua condição anterior, como se ele estivesse apto para sair de férias. E é exatamente nesse sentido que quando a empresa for calcular as férias dele, ela vai utilizar a remuneração dele que ele tinha antes da redução de salário. Perfeito? Agora nós temos a suspensão do contrato de trabalho. Então, o que está acontecendo? Nós estamos aí tendo interpretações, nós estamos tendo aí matérias que estão sendo divulgadas por empresas, profissionais da área, com entendimentos em relação à computação desse período aquisitivo de férias para os empregados que tenham firmado o acordo para suspensão de contrato de trabalho, junto à plataforma do governo. E essas posições, elas estão ratificando ali, não posso garantir aos senhores que é um entendimento em regra geral, mas eu tenho visualizado muito esse posicionamento. No período aquisitivo das férias, ele pode sofrer alteração. E a remuneração, da mesma forma que eu coloquei para os senhores na redução da jornada e salário, seria a mesma que o empregado tem antes da suspensão de contrato, visto que o raciocínio seria o mesmo. A partir do momento que eu suspendo o contrato do empregado e depois eu resolvo conceder férias a ele, eu tenho que revogar com o governo esse acordo e colocar o empregado apto para ele sair de férias.
Perfeito? Então, o comportamento da remuneração, o raciocínio seria o mesmo. Eu não vejo nenhuma possibilidade de ter aí um prejuízo na remuneração do empregado, já que todo período ou de redução ou de suspensão não é a remuneração dele, é uma condição de emergência, onde o empregado, a empresa, ela pagou uma parte e o governo complementou, mas esse período ele não deve ser computado para nenhuma apuração de médios, nem computação de nenhum outro tempo de contribuição ou de apuração de tempo trabalhado para alcançar um novo acordo. Isso está claro na portaria que foi divulgada, só aqui ratificando com os senhores, a portaria da Secretaria Especial da Previdência de Trabalho, número 10.486, de 22 de abril de 2020. Então, ela tem lá no seu artigo 5º, parágrafo 5º, exatamente esse comportamento. E, justamente, mais do que evidente que aquele empregado, ele, para a empresa afastá-lo de férias, ele tem que retornar à sua condição original do seu contrato, ok? Agora, a gente trabalhando aqui nessas expectativas de suspensão de computação de período aquisitivo, nós teríamos o seguinte: expectativas de contrato suspenso e férias adiadas. Vamos aqui deixar bem claro que até o presente momento, ou até eu ter finalizado esse material, não saiu ainda nenhum ato do governo e até mesmo da própria Secretaria de Relações do Trabalho com orientações em relação ao assunto. Então, são expectativas que estão correndo, orientações que estão na internet e em plataformas aí, bem consideráveis, bem respeitáveis, em relação a essa aplicação da suspensão de contrato dentro do período aquisitivo por conta da suspensão da Lei 14.020. Tomando por um exemplo aqui, nós temos um empregado, vamos dizer, que teve o seu contrato de trabalho em janeiro de 2020. Foi admitido lá em janeiro de 2020. Teve suspensão de contrato de abril até junho. Então, ele teve abril mais junho. Ele teve 3 meses de suspensão, como exemplo. Ele retorna ao trabalho, a empresa aí já teve a possibilidade de trazê-lo de volta à sua atividade em julho, para assumir lá a sua rotina. Então, tomando por base esse entendimento, ele deveria aí cumprir o período aquisitivo dele, complementar o período aquisitivo dele, considerando os 3 meses de suspensão que não estariam sendo computados no período aquisitivo. Então, esse empregado, ele, na verdade, ele ficaria devendo 3 meses à empresa para completar o seu período aquisitivo. Seria isso. E aqui, nesse exemplo, ele terminaria a complementação em março de 2021 e a empresa teria os 12 meses de período de concessão, finalizando até março de 2022. Então, a partir de março, este empregado ele completaria o seu período aquisitivo e a empresa aí poderia oficializar essas férias desse período que foi interrompido a partir de abril até março de 2022. O raciocínio considerando suspensão de contrato de trabalho e aí trocando o período aquisitivo dele. Volto a repetir, são expectativas que nós estamos tendo, não sei se os presentes aqui, os senhores, gostariam até depois de compartilhar, né, essa troca de informações, já tiveram aí essas informações, essas orientações. Nós não poderíamos deixar de comentar o assunto, já que
o governo ainda não se pronunciou em relação a isso, e a própria legislação, a própria Lei 14.020, deixou a desejar. Ela não entrou nesse mérito. Tomando por base esse exemplo aqui, na condição normal do empregado, vejam bem, teria um período aquisitivo que começou em janeiro de 2020 e terminaria em janeiro de 2021. Isso aqui é período aquisitivo, 12 meses a contar da data de admissão. Vale lembrar que férias nós computamos desde a partir da data da admissão do empregado. O empregado foi admitido no dia 2 de janeiro. Então, 2 de janeiro, 2 de fevereiro, vai de mês em mês contado a partir da sua data. Foi admitido em 14 de janeiro até 13 de fevereiro, não são 30 dias, são meses. O artigo da CLT, ele não computa em quantidade de dias, e sim em computação de meses. Continuando o nosso período aquisitivo, ele teria um período de concessão para gozo dessas férias normais, se não tivesse interrompido o contrato dele, a empresa deveria conceder essas férias, oficializar essas férias, de janeiro de 2021 até janeiro de 2022. Mas houve um atropelamento aqui de 3 meses, de abril até 30 de junho, nesse período aqui incompleto. A empresa aí, tomando pelas regras da suspensão do contrato, ela iria considerar que esse empregado ele teve meses trabalhados de janeiro a março, trabalhou 3/12, meses suspensos, abril a junho, 3/12 que ele perdeu, ele voltou em julho, continuou trabalhando, mas ele só ganhou 3/12, então está faltando 9/12 para ele fechar os 12/12 desse período aquisitivo dele. Isso só iria acontecer até março de 2021. Então, ele teria o período de gozo a partir de abril de 2021 e trocaria o período aquisitivo dele. A troca do período aquisitivo, nós consideramos sempre início de um novo período aquisitivo a contar do mês do retorno ao trabalho. Essa é a regra geral. Então, o retorno dele ao trabalho seria de julho de 2020, novo período aquisitivo, até julho de 2021. Neste caso, a empresa, já sabendo que ela teria que conceder essas férias aqui dentro do período aquisitivo dele, né? Ele venceu os 12/12 aqui em março, então a empresa ela já sabe que ela tem que providenciar, logo oficializar essas férias, para que não comprometa o novo período. O novo período vai acontecer aí o período concessivo, vamos dizer, considerando data quebrada, seria de julho de 2021 até julho de 2022, perfeito? Então, essa seria a preocupação da empresa. Ela tem um período pendente que foi comprometido com a interrupção, com a suspensão, complementou, tem um prazo para liquidar este período, porque o outro já vai estar correndo. Então, ele retornando no mês de julho, tá? Ele vai cumprir aí o seu período até março, só ratificando, quando terá efetivamente os 12 meses. E assim poderá usufruir das suas férias até março de 2022. Perfeito? A suspensão e a regra do novo período aquisitivo, isso aqui é uma condição que, se a empresa optar, ela deve, antes, consultar aí se o sindicato tem algum pronunciamento em relação ao assunto. Acredito que não, porque todos estão assim realmente na expectativa, mas induzir a empresa, colocar a empresa que ela pode fazer essa interrupção, essa suspensão e reformular esse período aquisitivo, tá? Isso é
uma condição que ainda está fora de qualquer proteção legal, porque a CLT ela tem regras específicas para as férias, perfeito? Mas eu trouxe aqui porque realmente muitas empresas estão aderindo, estão ratificando essa forma de entendimento que houve a suspensão do contrato em relação à computação do período aquisitivo de férias, perfeito? Só para lembrar, só para aqui nós deixarmos evidenciado o que consta na CLT, a troca de período por suspensão de contrato de trabalho, nós temos amparo legal pelo serviço militar, que está lá no artigo 132, e combinado com o artigo 472, parágrafo 1º. Então, o artigo 132 da CLT, ele coloca que o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para o serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias, a data em que se verificar a respectiva baixa. Então, aqui nós já temos um tratamento, né, em relação ao serviço militar. O artigo 472, senhores, ele traz aqui também o seguinte comportamento que nós devemos levar em consideração no seu parágrafo 1º. Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção por telegrama ou carta registrada dentro do prazo máximo de 30 dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado. Então, aqui também garante o retorno dele e os direitos, né, que ele deixou na casa em relação a cargos e remuneração e outros benefícios. E temos as condições do artigo 133 da CLT, que também ali determina o artigo explícito, onde ele determina que não terá direito a férias no curso do período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequente à sua saída. Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. E, por último, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 vezes. Aí, no seu parágrafo 2º, ele coloca: iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao trabalho. Então, senhores, nós aqui, na suspensão do contrato pela Lei 14.020, não se encaixa em nenhum desses incisos aqui do artigo 133 e nem do artigo 132 do Serviço Militar. Esse é o alerta em relação ao que nós temos um amparo legal, ok? E aqueles entendimentos que estão acontecendo, né, como já coloquei para os senhores, em considerar uma suspensão de contrato e uma regra geral e se aplicar aqui as regras do parágrafo 2º do artigo 133, gerando aí a complementação do período aquisitivo pelo mesmo número de dias que o contrato foi suspenso e a troca do período para que o empregado tenha suas férias postergadas, né? Elas vão caminhar, já que ele usufruiu desse descanso, muitos
inclusive, colocam que não haveria aí nenhum comprometimento na saúde do trabalhador, porque ele vem saindo de um descanso, né? De um período de descanso prorrogado, aí, inclusive, pela própria medida, empresas essas que estão, inclusive, aplicando com a totalidade da suspensão. Então, esse empregado não haveria nenhum problema em postergar aí o período aquisitivo dele e ele ter as férias dele mais para frente. Nós temos hoje 240 dias de suspensão. Aquele empregado que tenha seu período incompleto, se acontecer que a suspensão e o período aquisitivo dele venceria dentro do período da pandemia, ele vai ter aí a postergação por mais 240 dias a completar esse período aquisitivo. Então, essa é a nossa preocupação, porque realmente as matérias estão aí na internet e as empresas devem tomar muito cuidado e, caso queiram, né, ter dúvida ou qualquer amparo legal, recorrer também ao seu jurídico, certo? Para que, caso seja contestado em futuro, o empregado não concorde e venha a reclamar no judiciário, a empresa ter aí um respaldo legal. Outros empregadores estão considerando a computação do período aquisitivo normal, teve a suspensão, o período aquisitivo venceu no curso da suspensão e não vão alterar e não querem alterar, e o empregado, assim que vencer, no nosso exemplo aqui, empregado com admissão em janeiro de 2020, vence em janeiro de 2021, teve contrato suspenso por 6 meses, quando chegar em 2021, em janeiro, ele tem o direito aí, completou o período aquisitivo em gozar férias. Já ficou 6 meses em casa, mas aí é uma opção da empresa. Ok? Então, essa seria realmente a colocação a nível de férias, que nós estamos tendo aí essas contestações e vamos torcer para que os órgãos aí nos auxiliem, solte aí algum ato para que venha auxiliar as empresas ou dar, né, dar um respaldo legal para aqueles que optarem realmente em descontar o período de suspensão do período aquisitivo. Ok? Ok? Gostaria de verificar se temos aí alguma... Não estou lhe ouvindo, Samantha. Não estou lhe ouvindo. Nós temos aqui algumas colocações. Tá. Né? Nós temos algumas colocações, não são exatamente perguntas aqui. O Rodrigo César falando que em relação ao 13º, a maioria dos sindicatos daqui interpretam que na suspensão contratual conta-se normalmente, mesmo em contratos suspensos, né? Mas isso é um ponto para a live aí da semana que vem, né? Sobre 13º, né? Rodrigo, semana que vem nós vamos fazer aí, vamos ver se a gente consegue encaixar uma live em relação ao 13º, porque já está aí se aproximando o vencimento da primeira parcela do 13º e as empresas estão muito preocupadas em relação a isso, mas o 13º, eu posso até te adiantar um pouquinho, ele tem uma legislação bem sólida, bem clara em relação à computação de avos. Então, nós não vamos ter muitos problemas em relação a isso. Tá? Eu vejo a maior complicação está realmente nas férias, porque muitas empresas, muitos empregados estão vencendo seus períodos aquisitivos agora, no curso da pandemia. E aconteceu, reduziu o salário, depois suspendeu, depois retomou, e aí o governo prorrogou, aí a empresa, então vamos suspender novamente, vamos segurar um pouquinho. Enfim, cada empregador está usando da melhor forma possível para segurar o empregado, garantir o emprego,
às vezes é uma mão de obra qualificada, demorou tanto para admitir, para qualificar, não seria bom para ambas as partes agora demitir, até porque a empresa vai ter um ônus nessa rescisão. Nós lá no nosso módulo de férias e 13º e rescisão, nós vamos voltar a esse assunto no nosso curso de DP, entende? Então, as empresas que podem aí, né, fazer um esforço, manter aí esses empregados afastados. Mas, infelizmente, o problema em relação a esses períodos aquisitivos, isso aí nós não contávamos com com esse procedimento da medida. A Lei 14.020, quando ela converteu a medida, ela já deveria trazer alguma regra. Certo. Mas, como é matéria da CLT, eles deveriam aí fazer alguma colocação para tratar o artigo da CLT. Nós tivemos a reforma que tranquilamente entrou com regras diferentes, alterou a CLT, tivemos isso, vamos trabalhar isso, estamos trabalhando isso nos cursos de DP tranquilamente. Então, eu acho que realmente o governo comeu mosca aí, comeu mosca. Agora, eu gostaria até de deixar claro que para aqueles que tiveram as suas férias antecipadas, lá, período aquisitivo já completo, isso aí não há problema nenhum, né? A antecipação do período aquisitivo lá, como comentei com os senhores, não há problema, o período corre normalmente para redução, enfim. E aqui, agora, na suspensão, aqueles períodos que estão completos, não há problema nenhum. O problema realmente são aqueles que ainda não completaram os 12 avos. Tem uma pergunta, Rodrigo. Isso. Uma dúvida. Se o período aquisitivo estiver fechado, o empregado está no período de concessão e o empregador suspende o contrato deste colaborador, o período concessivo também seria postergado? Beleza, Rodrigo, beleza. Aqui, o empregado ele tem um período aquisitivo, né, onde a empresa ela não concedeu lá na vigência da 927, muito bem, aí ela caducou e veio a ideia, veio vamos dizer assim, o entendimento da empresa em suspender o contrato de empregados. O que nós precisamos nos preocupar aqui é o seguinte, Rodrigo, se o empregado está em período de concessão e se a empresa ela vai suspender, ela vem suspendendo o contrato, inclusive para esse empregado ou para esses empregados que já está correndo aí período de concessão de 8 meses, enfim, já está bem avançado. Eu tenho 6 meses de suspensão, 240 desde abril até dezembro. O que a empresa ela precisa verificar é que se ela vai manter esse empregado com o contrato suspenso e vai comprometer o prazo de concessão, isso é, com a suspensão, pode gerar umas férias em dobro, ela, na mesma hora, ela deve optar em conceder as férias do empregado. Tira ele do acordo, tira ele do processo de suspensão e concede as férias dele. Por quê? Nós não temos nenhum ato, da mesma forma que em relação à questão anterior da suspensão, da apuração do período aquisitivo, nós também não temos nenhum pronunciamento, nem vi nenhuma matéria sobre esse entendimento de suspender período de concessão. Nós não temos isso. Portanto, é bem assim, recomendável que a empresa verifique se o empregado ele já está com o tempo de concessão apertado e ele vem com o contrato suspenso, ela deve pensar, opa, eu já tenho que conceder as férias a esse empregado para não fazer a dobra. Então, eu altero o contrato dele de suspensão na plataforma do governo, retorno com ele à atividade e oficializo as férias. Perfeito? Perfeito, perfeito, E aí, doutora, com isso nós, então, né, já finalizamos essa parte aí, teórica da live.
Agora nós Obrigada, Rodrigo. podemos falar aí dos cursos em andamento, né? Isso, Temos aí vamos lá. uma área. Ué. Bom, só um minutinho. Bom, senhores, íamos de deixar aqui mais uma vez, né, o nosso trabalho com agendamentos na área trabalhista e previdenciária para os cursos das contribuições previdenciárias da pessoa jurídica e pessoa física, certo? Que vai acontecer, nós temos uma programação aí para os dias 17 e 18 agora, de novembro. Esse curso em 2 dias, de 14 a 18. Nós aqui vamos estar verificando a forma de tributação das empresas, todas as regras em relação às empresas do Simples, cooperativas, empresas de TI, o produtor rural, a construção civil, entidades sem fins, enfim, todas as particularidades que nós temos na legislação previdenciária para a computação da previdência patronal dos empregadores e das empresas, e empregador doméstico também, que vai ser citado. Nós vamos apresentar no primeiro tópico, e no segundo entram as contribuições previdenciárias da pessoa física, que seria do empregado doméstico, contribuinte individual, em todas as suas modalidades. Vamos ter aí o segurado, o contribuinte, o individual com prestação de serviço a empresas e aquele que é autônomo, e aqueles outros profissionais que têm bases, né, específicas, como o autônomo carreteiro, o ministro de confissão, isso são bases específicas. Vamos falar também, vamos ter aí também a apuração da base de contribuição do facultativo. Gente, mudou, nós temos aqui uma particularidade agora com um percentual reduzido de 5% para o facultativo, regras que vieram aí com as novas legislações. A matéria está atualizada com a emenda constitucional, número 103, que alterou a forma de tributação em relação à previdência. Esses cálculos, eles estão sendo apresentados no curso de DP, o módulo 1, agora o módulo 2 vem em férias, 13º, rescisão, certo? Aplicação das tabelas, a tabela progressiva, enfim. E no curso, na parte da pessoa física, nós temos também o produtor rural, pessoa física, e o segurado especial. Então, as duas partes, né, os dois módulos em relação à tributação da Previdência, prazo, forma de recolhimento, indicativo no E-Social, né, como que isso está sendo levado ao E-Social. E o nosso módulo de departamento pessoal, ele vai acontecer com a apresentação aí do nosso módulo de férias, que nós vamos verificar as férias individuais, coletivas, a interferência da medida provisória, eu fiz um indicativo também, dentro do material, a sua tributação, gente, interessantíssimo, preocupante, a apuração da contribuição previdenciária de férias, quando o empregado tira férias de um mês a outro, nós tivemos 2 tabelas, janeiro, fevereiro e março, o negócio mudou. Então, vamos trabalhar isso. Temos um módulo de 13º salário, um módulo de rescisão contratual, homologação, seguro-desemprego e obrigações, né? Obrigações assim, acessórias dos prazos. Né? Então, os 2 cursos, eles estão assim atualizados, caminhando de acordo com as últimas legislações, certo? E convido a todos que façam ali um esforçozinho, se puderem participar,
porque realmente muito interessante para o departamento pessoal, é uma oportunidade que nós vamos ter de tocar aí ideias, dúvidas e essas demandas. Realmente é no nosso dia a dia, como vocês vão ver em cálculos, exemplos, né, indicativos aí de bases, mudanças de tabela, cálculos de recibo, enfim, e todas as outras modalidades que nós já tivemos em vigência de medidas provisórias, como rescisão de contrato contrato de trabalho verde e amarelo, vamos chamar atenção, afinal de contas, a medida tem a sua vigência e algumas empresas aí operaram, perfeito? Então, eu faço aí, renovo mais uma vez o meu agradecimento com a participação dos presentes e convido para que todos, dentro do possível, venham a participar desses nossos cursos, que nós vamos ter aí um tempo bem agradável e tirar aí as nossas dúvidas, porque, afinal de contas, aqui nós estamos sempre apresentando e não trocamos também, né, informações, é claro. Ok? Doutora, muito obrigada aí pela condução do assunto, tá certo? Né, o pessoal está agradecendo também, né? A Fiorita, o Rodrigo, parabéns pela live, excelente, tá certo? Nós vamos fazer, então, uma possivelmente na semana que vem. Mas, pessoal, para vocês saberem com mais antecedência, não deixem de me seguir no Instagram, tá? Eu tento colocar lá no Instagram a live aí com uns 4 ou 5 dias de antecedência, tá certo? E compartilhar com os colegas, tá ok? Esses cursos também de contribuições previdenciárias e departamento pessoal, forma de pagamento é depósito ou cartão de crédito, podendo ser parcelado em até 3 vezes sem juros, tá ok? Qualquer dúvida, tem o meu e-mail também, samanta.ta@consultoriainovar.com.br. Muito obrigada a todos, muito obrigada mais uma vez, doutora Sandra, tá certo? Pela abordagem aí do assunto, de forma assertiva, objetiva, e nos encontraremos, se Deus quiser, em breve aí, no curso de contribuições previdenciárias, dias 17 e 18. Tá ok, pessoal? Vai ser o curso online, também pela ferramenta Zoom, horário de 14 horas às 18 e com suporte de 30 dias. Muito obrigada a todos, desejo a todos um bom descanso, tá ok? Uma boa noite para todos, um bom descanso e, mais uma vez, muito obrigada aí pela atenção e a participação de todos. Ok.